Existe um erro silencioso que destrói patrimônios no Brasil. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de investimentos, é a falta de estrutura. Todos os anos, empresários que levaram décadas para construir o seu patrimônio descobrem muitas vezes, tarde demais, que aquilo que parecia ser sólido pode, na verdade, ser bloqueado, congelado ou confiscado. Processos judiciais, disputas familiares, mudanças tributárias, crises políticas, desvalorização do real, os perigos são muitos. E tudo isso pode atingir diretamente aquilo que você demorou muitos anos para construir. E a pergunta que realmente importa nesse momento é: o seu patrimônio está apenas organizado ou ele está verdadeiramente protegido? A maioria das pessoas acredita que proteção patrimonial significa apenas algumas coisas, como, por exemplo, ter imóveis no nome de terceiros, investir em ações ou ter uma holding brasileira. Mas na prática, isso não protege nada. Na realidade, patrimônio no Brasil é patrimônio visível, e patrimônio visível é patrimônio vulnerável. Contas bancárias podem ser congeladas, empresas podem ser atingidas por processos inesperados, imóveis podem entrar em disputas judiciais ou sucessórias, e quando surgem esses problemas, normalmente já é tarde demais para reorganizar a sua estrutura. Por isso, os grandes patrimônios no mundo não são mantidos em ativos, eles são protegidos por estruturas qualificadas. Famílias conceituadas, investidores de sucesso e multinacionais utilizam há décadas um conceito simples: estruturas internacionais qualificadas. Se tratam de empresas offshores, holdings patrimoniais internacionais, trusts e estruturas societárias globais. Não se trata de esconder patrimônio, trata-se de organizá-lo juridicamente de uma forma inteligente. Uma estrutura bem projetada pode separar o risco empresarial do patrimônio pessoal, pode proteger ativos contra disputas, pode facilitar uma sucessão familiar, pode até mesmo diversificar o patrimônio em moedas fortes, criando um novo nível de segurança jurídica que simplesmente não existe quando tudo está concentrado em apenas um único país. Estamos falando da verdadeira blindagem patrimonial. E é exatamente nesse ponto que entra a Telecojus. A Telecojus é especializada na estruturação internacional e blindagem patrimonial para empresários, investidores e famílias que desejam verdadeiramente proteger e internacionalizar os seus ativos com segurança jurídica. Hoje, atuamos estrategicamente em mais de 50 jurisdições ao redor do mundo, conectando os nossos clientes a estruturas jurídicas internacionais qualificadas, a sistemas bancários globais e soluções patrimoniais avançadas. Tudo isso de forma personalizada e única. O nosso trabalho não é vender estruturas prontas, e sim analisar profundamente cada caso e desenhar uma estrutura patrimonial internacional própria para o seu caso. Ao longo dos anos, analisando estruturas patrimoniais, identificamos alguns padrões. Muitos empresários possuem patrimônios significativos, mas enfrentam três principais riscos. O primeiro deles é a concentração geográfica. Todo patrimônio geralmente está no Brasil, exposto à mesma moeda, real, ao mesmo sistema jurídico, às mesmas instabilidades, vulnerabilidades e problemas. O segundo deles, a mistura entre o patrimônio pessoal e o risco empresarial. Uma empresa enfrenta problemas e todo o patrimônio familiar pode ser atingido nessa confusão com o negócio. E o terceiro, a ausência de um planejamento sucessório estruturado. Quando a sucessão acontece sem planejamento, surgem conflitos, impostos inesperados e a perda do controle. E esses problemas não aparecem imediatamente, eles surgem justamente nos momentos mais sensíveis da família. A consultoria patrimonial internacional da Telecojus foi criada exatamente para resolver esse tipo de situação. Não se trata apenas de abrir uma empresa no exterior. A blindagem patrimonial real exige planejamento, estudo e estratégia. Durante a nossa consultoria, analisamos profundamente a distribuição do patrimônio, a localização dos seus ativos, os riscos jurídicos envolvidos, objetivos dos familiares
estratégia sucessória, estratégia tributária, estrutura societária atual, exposição internacional e muito mais. Com base nisso, nós desenhamos uma arquitetura patrimonial global. E essa estrutura pode incluir desde holdings patrimoniais internacionais, empresas offshores, até estruturas fiduciárias como trusts, além de contas bancárias internacionais, fazendo a estrutura de sucessão e governança familiar. Tudo estruturado de forma legal, transparente e alinhado às regulamentações internacionais. Mas agora, para quem é a consultoria patrimonial da Télico Juiz? Antes de avançarmos, é importante deixar algo muito claro. A consultoria patrimonial da Télico Juiz foi desenhada para um perfil específico de cliente. Estamos falando de empresários, investidores e famílias que já construíram um patrimônio relevante e que agora precisam proteger, organizar e estruturar esse patrimônio de forma inteligente. Aqui, atendemos clientes com patrimônios a partir de 5 milhões de reais. E isso acontece porque estruturas patrimoniais internacionais exigem liquidez, planejamento estratégico, arquitetura jurídica adequada e uma visão de longo prazo sobre proteção, sucessão e organização de ativos. Quando o patrimônio atinge esse nível, os riscos também crescem. E é exatamente nesse ponto que a estrutura patrimonial bem desenhada passa a fazer sentido de acordo com seu patrimônio. Se você construiu algo nesse patamar e deseja protegê-lo com inteligência jurídica e visão internacional, então essa consultoria foi criada especificamente para você. Agora, se o seu patrimônio ainda não atingiu esse nível, não significa que você não possa se preparar. Significa apenas que esse é um serviço pensado para quem já chegou em um estágio onde proteger e organizar o patrimônio se torna uma prioridade. Mas agora, como funciona o processo de consultoria aqui na Télico Juiz? O nosso processo é dividido em algumas etapas estratégicas. No primeiro deles é onde realizamos o diagnóstico patrimonial, também conhecido como estudo de caso, onde analisamos a sua estrutura atual, os seus ativos, as suas empresas e todos os seus objetivos familiares. No segundo é onde realizamos o desenho da arquitetura internacional, também chamado do projeto, onde definimos quais as jurisdições que realmente fazem sentido no seu caso, quais as melhores estruturas a serem utilizadas e qual o modelo de proteção é mais eficiente para o seu perfil de acordo com seus objetivos. No terceiro, é onde realizamos a estrutura jurídica, também chamada da instituição corporativa, onde constituímos as entidades internacionais, criamos as estruturas societárias e organizamos todos os ativos dentro dessa arquitetura. No quarto é onde vem a integração financeira e bancária, onde conectamos a sua nova estrutura internacional qualificada aos melhores bancos renomados internacionalmente, onde agora você tem uma verdadeira rede internacional de ativos financeiros e assim geramos a sua governança patrimonial. Esse processo transforma o que era antes um patrimônio vulnerável em um patrimônio estrategicamente protegido e verdadeiramente blindado. E agora, para elucidar tudo isso que a gente falou, existe um caso que representa muito bem o impacto real do nosso trabalho. Um cliente que chegou aqui na Télico Juiz em 2023. Naquele momento, ele era um empresário com negócio promissor, mas ainda enfrentava muitos dos desafios e logísticas que os empreendedores do Brasil vivem todos os dias. Ele vivia numa estrutura limitada, uma pressão tributária elevada, baixa margem de lucro, pouca previsibilidade e um ambiente que dificultava ou impossibilitava o seu crescimento. O primeiro passo para ele foi fazer a internacionalização do negócio dele, ou seja, internacionalizamos a sua operação, livrando ela das amarras e dos riscos jurídicos do Brasil, onde a operação ganhou tração, tamanho e liberdade. E assim foi exatamente o que aconteceu. O negócio dele evoluiu, a operação ganhou escala e o empresário passou a ter mais previsibilidade, controle e crescimento do negócio, além de uma margem de lucro muito maior do que antes, possibilitando a exponencialização do negócio. Após isso, o segundo passo foi a organização e proteção do patrimônio dele.
que é exatamente o que te falamos nesse vídeo de hoje. Nós então realizamos não apenas a consultoria, mas a estruturação internacional e blindagem do patrimônio desse empresário, pois ele já tinha o negócio dele livre, próspero e internacional, rendendo frutos e rendimentos em dólar e moedas fortes. Mas agora ele precisava de uma verdadeira estrutura para organizar e proteger tudo aquilo que ele estava gerando nessa nova fase da vida dele. E assim realizamos a estruturação completa da parte patrimonial desse empresário, que agora contava com seu negócio internacional e também o seu patrimônio e os seus ativos descentralizados, contando com uma verdadeira estrutura de blindagem patrimonial. E sabe o que aconteceu depois? Ele e a noiva decidiram se mudar de país. A empresa, o negócio deles, já tinha saído do Brasil. O patrimônio deles também já estava protegido e internacionalizado em outros países. Então, eles decidiram que era o momento da vida deles fazer o mesmo. Eles escolheram um ambiente mais próspero, mais seguro, com mais oportunidades e qualidades de vida. Reorganizaram as suas vidas, os seus negócios e a sua visão de futuro. E hoje esse cliente vive uma nova fase. Ele casou. Ele está fortalecendo seus laços, a sua família e construindo uma vida com mais estabilidade, liberdade e perspectiva de futuro. Ele está iniciando uma família. O nosso trabalho não se resume a apenas reduzir impostos ou resolver burocracias. O nosso trabalho é devolver tempo, é devolver dinheiro, devolver foco, devolver liberdade. Quando o empresário deixa de desperdiçar energia lutando contra um sistema que limita e impede o seu crescimento, ele passa a ter espaço para construir algo muito maior, a ter mais crescimento, ter mais tranquilidade, mais presença e tempo de qualidade com a família. É mais espaço para viver momentos com aqueles que realmente importam. E esse cliente é a prova viva disso. É exatamente esse tipo de transformação que buscamos gerar na vida de cada pessoa, de cada empresário que confia na Telecojuiz. E agora, talvez você esteja se perguntando, será que isso é ilegal? E a resposta é não. Estruturas internacionais são amplamente utilizadas por empresários e investidores em todo o mundo. E o que faz a diferença aqui é a forma como elas são estruturadas e tratadas. Quando elas são conduzidas por uma assessoria especializada e respeitam verdadeiramente as obrigações fiscais e regulatórias de cada país, essas estruturas são totalmente legítimas. E outra dúvida muito comum é: isso é apenas para bilionários? E a resposta também é não. Na realidade, essas estruturas fazem mais sentido justamente para os empresários que ainda estão expandindo o patrimônio, que estão em uma nova fase de suas vidas e querem protegê-los antes que os problemas comecem a aparecer. E aí existe uma última objeção em comum, que é a complexidade. Estruturas internacionais parecem complexas porque envolvem conhecimentos distintos e múltiplas jurisdições, algo que não faz parte do cotidiano dos empresários. Mas quando existe uma assessoria especializada, conduzindo todo o processo e o caminho se torna claro e organizado, é aí que o jogo muda. E se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu uma coisa muito importante. A blindagem patrimonial, ela não começa com a abertura de uma empresa no exterior. Ela começa primeiro com a clareza estratégica, com o estudo de caso e o planejamento. Antes de qualquer estrutura internacional ser realizada, é necessário entender profundamente a sua situação patrimonial, os seus riscos envolvidos e quais os caminhos realmente fazem sentido para o seu caso e para a sua situação. E é exatamente isso que fazemos aqui na consultoria patrimonial da Telecojuiz, que é uma consultoria estratégica criada para empresários e famílias que desejam se organizar, proteger e estruturar o seu patrimônio e o seu futuro, com inteligência internacional e planejamento. Durante essa consultoria, você vai ter acesso ao nosso time especializado internacional para analisar e construir uma estratégia patrimonial efetiva. Funciona de forma simples.
No primeiro encontro, nós realizamos uma reunião estratégica para entender o seu cenário atual, os seus ativos e a sua estrutura societária, com quais objetivos você realmente tem para o seu patrimônio e para o futuro da sua família. Nesse encontro, identificamos todos os riscos, vulnerabilidades e oportunidades dentro e fora da sua estrutura patrimonial. Depois disso, realizamos o segundo encontro. Nessa reunião, você recebe um parecer técnico completo com todas as recomendações detalhadas e as mais avançadas estratégias para proteger e estruturar o seu patrimônio. É algo para você realmente entender a sua situação. E ao final da consultoria, você recebe então um diagnóstico patrimonial completo, que é uma análise 360 dos principais riscos e oportunidades da sua estrutura e da sua conjectura atual. É um planejamento personalizado, com orientações claras para proteger e expandir o seu patrimônio. Ela conta com um direcionamento para o seu planejamento sucessório, com a organização e divisão dos seus bens, protegendo o seu futuro e da sua família. Juntamente com isso, a sugestão das melhores jurisdições internacionais para estruturar e proteger os seus ativos e um roteiro estratégico para a estruturação internacional disso. Além disso, você ainda conta com 30 dias de acompanhamento após a consultoria para esclarecer quaisquer dúvidas remanescentes e aprofundar ainda mais qualquer ponto necessário. Toda a consultoria é realizada em 2 encontros estratégicos de aproximadamente 1 hora de reunião cada, podendo ser online ou presencial, conforme a sua disponibilidade e preferência. E o investimento para ter acesso a essa análise patrimonial estratégica da Telecojuiz é de $500, um valor que representa apenas uma pequena fração do que está em jogo quando falamos de proteger tudo que você construiu ao longo de vários anos e muitas décadas de construção patrimonial. E aqui existe um detalhe muito importante. Caso você decida então avançar para a implementação da estrutura internacional do seu patrimônio, o valor investido na consultoria pode ser utilizado como crédito nessa etapa da estruturação, ou seja, a consultoria não é apenas um diagnóstico ou um papel que você vai receber. Ela é o primeiro passo fundamental para construir uma estrutura patrimonial internacional sólida, que você merece e que o futuro da sua família deseja. E se você quer iniciar esse processo para proteger e estruturar o seu patrimônio com inteligência jurídica e visão global, clique aqui embaixo no botão e agende agora mesmo a sua consultoria patrimonial com a Telecojuiz.